my friend, eu sou a Luísa. E eu sou Batata. E somos a Batata Family. E no vídeo de hoje a gente vai contar um pouquinho pra vocês tudo que a gente observou, aprendeu nesse país em 5 meses morando aqui já. Então vai ser um apanhado geral de tudo, a gente vai falar pontos... Dificuldades, pontos que a gente achou que ia ser pior, que não foi tão difícil assim, coisas que a gente faria diferente, talvez. Então, se você está planejando vir para os Estados Unidos em 2026, esse vídeo é para você. Contextualizando vocês, quem chegou nesse vídeo a primeira vez, quem tem nos acompanhado, a gente chegou aqui nos Estados Unidos em agosto de 2025, para o Matheus fazer o mestrado em engenharia mecânica dele. Aqui no Tennessee. Então viemos para o Tennessee, na cidade de Chattanooga, onde a gente ficou até comecinho de dezembro. Aí a gente foi para Orlando, porque de férias, porque lá a gente tem... Não faria sentido a gente passar as férias aqui sozinhos, sendo que lá a gente tem conhecidos. E a gente também estava na dúvida se a gente ia transferir para lá, se a gente ia ficar por lá mesmo, se a gente ia voltar, o que a gente ia fazer. No fim, decidimos então voltar para Chattanooga para continuar o mestrado por aqui. Começando lá de agosto, a primeira dificuldade que a gente passou, que é a questão de aluguel, então esse é o tópico número 1. A gente já sabia que o aluguel aqui nos Estados Unidos é bem diferente do que no Brasil. No Brasil, se a casa tá vaga, o apartamento tá vago, você vai lá na imobiliária, pega, visita a casa. Se gostou, tipo, beleza, é sua, faz a papelada e entra, né? Aqui você tem que fazer uma aplicação, você tem que se candidatar ao apartamento. E aí eles vão ver todo o histórico de crédito, todo o seu histórico de aluguéis nos Estados Unidos, quanto você ganha por mês, para ver se você tá apto ou não. Se você tem recomendações de aluguéis passados. Inclusive, essa parte é paga. Então, normalmente se paga de 25 a 35 dólares por pessoa, até 50 dependendo, por pessoa para aplicar, só para eles verem sua documentação. Então a gente já estava ciente que não seria fácil arranjar um aluguel aqui, mas foi muito difícil, tanto que a gente quase que não conseguiu. A gente passou as primeiras quase 10 dias no primeiro Airbnb. A gente falou, acho que em 10 dias a gente consegue alugar um lugar. Não estavam aceitando porque a gente, por ser aluno internacional, a gente não tem histórico de crédito aqui nos Estados Unidos. A gente não tem... Você não recebe pagamento, né? Você porque não tem você salário, não pode trabalhar. E você também não tem histórico de aluguéis, porque é o seu primeiro aluguel nos Estados Unidos. Então isso foi muito difícil, a gente teve que mudar de Airbnb, isso ficou caro no começo. Então assim, talvez o Tennessee a gente tenha escolhido porque foi a faculdade que eu passei, mas não é um estado bom para começar por causa disso. A gente tem outras experiências de famílias, de amigos e famílias que estão... familiares que estão em outros estados, tipo Flórida. Em um outro estado também é o Massachusetts, que eles facilitam para imigrantes, né? Então, por exemplo, você paga 2 aluguéis e aí tá aprovado, ou você paga 3 e tá aprovado, e esse dinheiro fica como um calção lá que você recebe no final, né? Aqui nenhum lugar aceitava isso. A gente falou, não, como o semestre durava 4 meses, a gente falou, não, a gente paga os 4 meses do aluguel, não tem problema, e depois, vocês aceitam a gente. Mas eles não aceitavam, então a primeira dificuldade que a gente teve foi aluguel. A UTC, ela é grande, então eu achei que eles estariam acostumados a receber pessoas internacionais e que principalmente os prédios em volta da universidade estariam acostumados, mas eles não querem saber. Se você não tem a documentação, eles não abrem mão disso, entendeu? Então, visto todo esse problema que a gente enfrentou, o que a gente pode dizer para vocês fazerem diferente e não passar por isso? O que a gente faria diferente se a gente estiver chegando agora já sabendo disso. Tem um programa que a gente vai ver o nome exatamente, mas eu acho que é The Guarantors, uma coisa assim. Eles meio que garantem que você vai pagar o aluguel. Um seguro. É como se fosse um seguro, na verdade, que você paga e aí as imobiliárias aceitam por você não ter um histórico de crédito. E assim, o valor é um valor perdido. Só que foi basicamente o que a gente gastou de Airbnb aqui. Então se a gente já tivesse aplicado do Brasil, ter feito esse The Guarantors lá do Brasil, a gente já chegaria aqui com aluguel e não gastaria com Airbnb. A gente teve dor de cabeça para trocar de Airbnb e tudo mais. A gente acabou não fazendo esse The Guarantors na época, porque a gente já tinha gasto 2 semanas de Airbnb, que já tinha dado mais de mês se a gente fosse ficar em... Enfim, ia comprometer muito a nossa... O orçamento.
Mas se a gente soubesse disso, então se você tá assistindo agora, você E sabe. tá planejando vir pra cá. Pra um lugar sabendo onde disso. é mais mato, assim, onde você não... Tipo, aí Orlando, não tem necessidade, porque você pode organizar isso antes com brasileiros. A gente Então- conseguiu, a gente passou um mês e pouco lá em Orlando, a gente conseguiu um quarto e a gente pagava semanal pra pessoa. Então, tipo, lá é muito mais... Não tem tanta burocracia, assim, por ter muito brasileiro lá. Então você consegue tratar com brasileiros, fica um pouco mais fácil. Mas em lugares que não tem tanto, é mais difícil. O segundo tópico, então, é sobre transporte público. Mobilidade, Mobilidade, de forma geral, se usa muito do transporte público no Brasil. O que não é a realidade aqui, se usa pouco transporte público. Então acaba que eles não têm uma estrutura muito grande, muitas rotas, né? A gente morava perto, do lado da faculdade, então a gente precisava ter carro, né? A gente ia no mercado andando, ou a gente pegava um desses ônibus que por sorte, ou por Deus, a gente morava do lado da linha que ia até o Walmart, então ficava bem tranquilo pra se locomover. Só que outro ponto, aqui eles não são preparados para andar a pé, então as ruas não costumam, salvo exceções, ter muita calçada. A Luísa até pode colocar um trechinho aqui do vídeo que ela gravou uma vez, quando a gente estava indo pra uma lavanderia, que não tinha calçada. Então, se você não tem um carro aqui, fica tudo muito mais difícil. E falando de carro, quando a gente foi para Orlando, a gente acabou comprando um carro lá. E esse é outro ponto também. Aqui, no Tennessee, por exemplo, a gente não conhecia muitas pessoas. A gente só conhecia o pessoal da igreja. E é mais difícil, além de ser uma cidade menor que Orlando, é mais difícil você comprar um carro usado, você confiar num vendedor e tudo mais. Lá em Orlando, minha irmã tá lá, a gente tem família lá, a gente tem amigos lá, então a gente Você tem mais indicação, né? muita indicação de onde comprar e também de mecânico e tudo mais. Então tem esse ponto também quando se você tiver tipo, não sei pra onde eu vou nos Estados Unidos. Esse é um ponto a considerar também. É uma coisa até comentar, faça tudo por indicação. Não ache que você vai chegar aqui, desbravar, vai achar alguém. Não faça o trabalho que alguém já fez. Então compre o carro por indicação, faça o seguro, faça tudo por indicação. Mas eu queria às vezes, pesquisar outro preço, pagar mais barato. Entendeu? A gente não recomenda. Alguém já errou muito pra você para você chegar aqui e não precisar errar. Então, exatamente. E eu assim, aprendi tudo que isso. você não quer é errar em dólar, porque é caro. Principalmente nesse começo que você não pode trabalhar ou não tem alguma coisa fixa ainda, é caro. Então, quanto menos erro, melhor. Pausa pro vídeo só pra vocês verem a paisagem aqui que a gente tá caminhando. Dá um ar de tristeza essas árvores secas, Não assim, tem ó. uma folhazinha. Dá uma impressão sempre de um ar mais triste, mais solitário. Parece que pegou fogo em tudo. O próximo tópico é uma coisa que eu pecava muito no Brasil e aqui a gente tem sofrido, que é andar sempre com documento. E não é que seja uma coisa que é ruim ou dificuldade, mas é que é diferente do Brasil. Então aqui a gente não tem... Eu andava só com o celular no Brasil, com também. todo o meu documento, carteira de motorista. Que o único documento que é necessário realmente é a carteira de motorista e ali no seu celular já tá o cartão de crédito, tudo, né? Você faz Pix, então tá tudo ali. Então você não precisa sair Exatamente. literalmente com uma carteira de documentos. Então, aqui você precisa andar com a sua carteira de motorista física. E você que está imigrando, está com um status, por exemplo, estudante, qualquer outro que seja, é interessante também você andar com toda a sua documentação junto, uma cópia dela, pelo menos. Interessante não, é necessário você estar sempre andando. Então, a faculdade sempre foi muito clara com a gente que a gente tem que estar sempre andando com os dois documentos, que é o I-20 e o I-94, com a gente sempre. Passaporte a gente não gosta de andar porque é meio perigoso e se a gente perde dá muita dor de cabeça. A gente anda com uma cópia A dele. gente anda com uma cópia dele, tem foto também, então a gente anda com cópias. Mas esses outros documentos a gente tem que sempre estar com a gente. Então a gente está sempre com uma bolsinha com os documentos tudo dentro. E isso a gente estava completamente desacostumado. Tanto que nas primeiras semanas a gente voltou algumas vezes para casa, tipo, a gente já tinha saído, mas a gente teve que voltar para casa para pegar documento para poder sair mais tranquilo, sabe? Se a polícia parasse a gente tinha documentação. Outra coisa que a gente é muito do aproximar o celular para fazer pagamento, é usar o cartão da wallet. No Brasil eu já tive problema com isso, porque uma vez em São Paulo eu não tinha como comprar o ticket do metrô,
por causa que eu não tinha cartão físico, eu só tinha o meu celular. Depois eu aprendi a usar o WhatsApp para comprar o ticket. Do metrô. Mas aqui é a mesma coisa. Por exemplo, o Walmart, que é o principal mercado que a gente acaba usando, não aceita... Que é o queridinho do imigrante também, né? Não aceita cartão, não aceita aproximação. Você tem que ter o cartão físico. E a gente... Já pecou isso uma vez que a gente tem um aplicativo deles, que é o que a gente usa 100% do tempo. A gente passa as compras lá e paga pelo aplicativo que já tem o cartão registrado. Então, beleza. Só que uma dessas vezes, pelo valor da compra, o cartão não estava autorizando. E a gente estava sem cartão físico. Então foi uma maior dor de cabeça, a gente teve que voltar para casa. Tipo, pegar uma pessoa veio, deu carona pra gente, levou a gente para casa pra pegar o cartão, voltar no mercado para pagar. Então, tipo... Então, uma coisa que a gente aprendeu a sempre ter dinheiro físico, sempre ter um cartão físico e sempre ter moedas também. Porque aqui, muitos lugares, por exemplo, agora a gente parou para estacionar, a gente pagou o negócio com moedas. Então, sempre facilita muito. Porque aqui eles têm umas máquinas mais antigas, por exemplo, você vai lavar roupa numa lavanderia, leva moeda. Nem nota às vezes ajuda, tem que ser moeda. Então, a gente aprendeu isso. Outro ponto aqui que a gente gosta, por exemplo, é o trânsito aqui. As cidades são muito mais bem preparadas e tem uma estrutura muito melhor para trânsito. Então tem muitas faixas, asfalto é bom, as pessoas respeitam as regras. Tem algumas regras diferentes do Brasil, por exemplo, quando o semáforo está fechado, você pode virar à direita, algum outro lugar só que não é permitido, mas está sempre... com uma placa lá falando quando é permitido. A regra se não puder, vai ter placa. Caso não tenha nenhuma indicação, a direita é sempre livre, mas você tem que dar preferência, né? Você chega no semáforo, para, se não estiver vindo ninguém, você vai. Então isso é muito bom porque livra o trânsito. Tem uma faixa do meio que a gente ainda acha estranho, que você pode virar para a esquerda e outra pessoa pode virar para a direita. Então é uma faixa comum no meio da rua. É meio estranho ainda, mas a gente tá começando a acostumar. Outra coisa que ainda é estranho pra mim, mas já tô me acostumando mais, é fazer U-turn, que é quando você chega no semáforo e você volta na avenida. Você, tipo, no Brasil a gente não faz isso. Sempre tem placa proibindo, nunca pode. Exatamente. Aqui, basicamente, todos os semáforos podem. E tá numa avenidona, tá vindo carro, você espera, não tá vindo, e você faz a U-turn. Duas regras de trânsito que tem aqui. A primeira é faixa de pedestre. Que é a mesma regra do Brasil, o pedestre tem a preferência. Só que aqui, você ameaçou... Não, você tá parado na esquina, já vão estar parando pra você atravessar. Tinha vez eu estar esperando a Luísa numa loja, por exemplo, e aí tava perto da faixa de pedestre e as pessoas começavam a parar achando que eu ia atravessar. Então, diferente do Brasil, que... Em Bauru, que é a minha cidade, eu conheço uma faixa de pedestre só, que os carros paravam pros pedestres passarem. O resto, tipo, se você começar a atravessar... vai dar ruim. Outra regra que é muito boa, que deveria ser aplicada no Brasil, se tem um carro parado no acostamento, tipo, seja trocando pneu, alguma coisa assim, ou acontecer algum problema com o carro dele, as pessoas trocam de faixa. Então, essa faixa da direita que está perto do acostamento, as pessoas trocam de faixa, e isso é lei, é regra. As pessoas trocam de faixa e depois que passou do carro, elas voltam. Ou se elas não conseguem trocar de faixa, muda muito de estado para estado essa lei. Mas a regra é diminuir 20 milhas por hora do limite de velocidade. Então, se a via é 70 milhas, se você vai passar perto de um carro que está parado no acostamento, você passa a 50. O assunto do trânsito ainda já vai para um lugar que a gente não está gostando muito daqui. É que eu consegui tirar minha carteira de motorista lá na Flórida e a Luísa não. Por quê? Porque depende muito quem vai te atender nos departamentos do governo. Então, assim, depende um pouco da boa vontade da pessoa. Eu tinha os comprovantes de residência que eram necessários lá e beleza, consegui tirar minha carteira de motorista. A Luísa abriu conta no banco, tinha os comprovantes de residência que o banco fez uma carta falando e não aceitaram. Então, assim, depende um pouco de quem vai te atender. E não é uma coisa que aconteceu só com a gente. Todas as pessoas que a gente comentava isso, que estão imigrando também, falavam a mesma coisa. Então depende de quem está te atendendo, se você vai conseguir fazer ou não. Até falava assim, você não conseguiu, foi lá, não conseguiu tirar sua carteira de motorista, entra na fila de novo para tentar pegar outra pessoa que talvez você consiga. Uma mesma família e tirar a carteira de motorista, todo mundo com a mesma documentação, uma pessoa consegue, a outra não, sendo que tá com a mesma documentação. Uma consegue uma temporária, uma consegue uma definitiva. Então, eu conheço uma mulher aqui de Chattanooga, que ela tem 3 filhas,
E quando elas foram tirar, as 3 filhas ganharam e a mulher não. Tipo, com a mesma documentação. O mesmo status, todas tinham carteira de motorista no Brasil, todas estavam fazendo o mesmo processo, então... Se alguma coisa der errado no seu processo, tá tirando alguma documentação aqui, carteira de motorista, por exemplo, não fique estressada, tenta de novo, porque tem esse ponto, entendeu? Assim... É fácil tirar aqui, não é burocrático no sentido de comparação às burocracias do Brasil. Só que a gente não tem, às vezes, as documentações para fazer os primeiros passos. Por exemplo, eu preciso. Se eu tiver um cartão no banco, eu consigo fazer. Mas aí, no cartão do banco, vai te exigir uma outra coisa. Você sempre está preso a algum tipo de documentação que você se enrola. Mas faz parte, tem que ter um pouquinho de paciência. E dá uma emoção, dá história pra contar. Mas a gente vai fazer um vídeo sobre a carteira de motorista. E aí lá a gente vai falar mais informações, mais detalhes. Outro tópico é com relação ao inglês. A gente comentou da facilidade que Orlando tem uma comunidade de brasileiros grande de você chegar, enfim, facilitar seus primeiros meses de imigração. Mas tem uma desvantagem que é em relação ao inglês. Eu acredito muito que o fato da gente estar aqui em Chattanooga, por mais as dificuldades que tenham, vai avançar muito mais o nosso inglês. O Matheus, ele tem aula em inglês, tem as coisas do mestrado, então ele tem mais contato. Agora, eu que não estou estudando, eu vou falar com quem? Apesar de a gente sentir muita falta da nossa igreja, que a gente estava frequentando lá em Orlando, de ser em português, né, tudo, aqui a gente sempre tem contato com o inglês. É na igreja, é no supermercado. Na casa que a gente tá morando. É na casa que a gente tá morando agora, que a gente tá morando numa casa de um casal de senhores da igreja. Então a gente sempre tá conversando com eles. Então eu já senti que com 5 meses a fala é muito mais difícil pra mim. Mas tá muito melhor. Mas com certeza tá melhor. É que a gente não percebe a gente mesmo, né? Mas o que eu percebo muito bem é minha audição. Principalmente se a pessoa tem uma boa dicção, fala devagar, como é o caso da senhora que a gente tá morando. Eu consigo entender praticamente tudo que ela diz, porque ela fala de um jeito bom para eu entender. Talvez ela cuida para não usar palavras muito difíceis. Né? Ou antigas. E aí o senhor eu já tenho um pouquinho mais de dificuldade de entender. Então varia de pessoa para pessoa. Mas com certeza o inglês tem melhorado muito. E é muito rápido se for pensado que eu for fazer um curso de inglês no Brasil. Em 5 meses eu não vou ter evoluído que eu evoluí. E o que eu ia comentar, em Orlando a gente ficou 5 semanas lá, basicamente. Eu usei inglês 2 vezes e foi no mesmo local. Foi para tirar a carteira de motorista. Só. A gente conversava em português, óbvio, né? A gente ia no mercado, não interagia com ninguém, porque a gente só ia no self-checkout. Na igreja, era em português. Os nossos amigos são brasileiros lá. Minha irmã, brasileira. Então a gente só usava português lá. Então isso é ruim. Eu fui abrir uma conta em banco e no caminho fui treinando o que eu ia chegar lá, o que eu ia falar, palavras que eu ia precisar usar e entender. Cheguei lá, a atendente, a recepcionista do banco, era o Bank of America, ela era brasileira. E a moça que eu fui encaminhada para abrir a conta do banco era brasileira também. Também não usou inglês, então. Então é fácil, bem mais fácil. Porém, eu acho que essa dor do começo que a gente tá passando eu já chorei muito. Mês passado, eu já chorei muito porque eu não conseguia entender, porque eu me sentia frustrada. Mas essa dor do começo vai abrir as portas no futuro, com certeza. E é o que eu tava comentando com uma mulher que tá morando lá em Orlando. Que tirando essas dificuldades do começo, de tirar a documentação, você ter um aluguel e tudo mais, que você usa um pouco mais do inglês, depois disso estabiliza e se você não quiser, você não usa inglês nunca mais em Orlando. Só se precisar. Mas se não... E quando eu digo Orlando, é Flórida e também Massachusetts, porque tem uma comunidade brasileira muito forte lá. Ou onde você conheça que tenha, talvez Califórnia também tenha. Onde tiver muito brasileiro vai ser essa mesma realidade. Sim. Eu acho que o último tópico desse vídeo é com relação ao clima. Assim, pode parecer óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito que cada estado tem seu clima, né? E a gente teve a experiência de Orlando, que tava no inverno, e aqui no Tennessee, que tá no inverno também. No dia que a gente tá gravando, tá bem frio lá em Orlando, então não é regra o que eu tô falando. Mas lá também faz frio. Lá também faz frio, mas não é igual ao frio daqui, porque aqui a gente vai ter máxima de, sei lá,
9 graus nos próximos 10 dias. Então, tudo muito mais frio do que lá. A gente saiu de lá, tava 23 graus à tarde, chegamos aqui, tava 6, 7 graus, entendeu? Não, no caminho eu tava procurando os botões pra desligar o ar. Tipo, amor, tô com frio, vamos Desliga o desligar. ar-condicionado. Aí ele, mas não tem nada ligado, é só o ar lá de fora. Aí a gente abriu, que a gente tava tipo, calor. Aí a gente abriu a janela do carro, eu coloquei a mão pra fora, eu falei, Tava congelando. caramba. Então, se você é uma pessoa que não gosta do frio, procure os estados que não vai fazer tanto frio. E se vai fazer frio, vai fazer 10 dias no ano, entendeu? Então vai ser mais tranquilo. Tanto porque se você não gosta do frio, quanto se você precisar de trabalho, lugares que fazem mais frio tem menos ofertas de trabalho durante o inverno. Então isso também conta na sua programação, né? É que aqui ainda não neva e as coisas não param tanto. Mas agora, quero ir pra Boston. Meu, lá neva pra caramba, então se prepara pra algumas coisas pararem. Fecharem. Às vezes você vai ficar, sei lá, semana dentro de casa. É. E uma coisa assim legal da Flórida, a gente falando de clima, é que lá tem uma proximidade muito grande. Qualquer lugar praticamente que você esteja da Flórida é com a praia. Então a gente pegou um dia, vamos pra praia, 1h30 da praia. Então mesmo no inverno, ainda tava um calor muito gostoso assim, que a gente foi pra praia. A água tava fria, tá? Não acho que a água da Flórida é quente sempre, mas ainda dá um clima legal pra você ir pra praia. Então se você é mais dessa vibe, não vá pro estado frio não, que você vai se deprimir um pouco. A gente tava, sei lá, 1h30 de qualquer costa, tanto a costa leste quanto a costa oeste dos estados da Flórida ali. E tem muita praia pra visitar, então se você gosta do calor, é uma boa pedida também. Então, pra finalizar esse vídeo, a gente só queria dizer que se você tá pretendendo vir pra cá em 2026, ou se você é recém-chegado assim como a gente, tem que ter um pouco de paciência para esse começo. É uma burocracia simples até, só que a gente não entende. A gente está vindo de outro país, onde as coisas funcionam regras, de outro jeito. outras culturas. A gente não tem a documentação necessária, como uma pessoa que mora aqui tem qualquer documento. Então tem que ter um pouquinho de paciência. As coisas vão se ajeitando. Com o tempo você vai conhecendo pessoas, vai começando a ter um círculo de amigos, um círculo social, você vai participar de uma igreja e essa igreja vai abrir portas para vocês. Agora eu me sinto tão já mais tranquila que... Nossa, a primeira vez que a gente foi no culto aqui, eu tava assim, oh, meu Deus, morrendo de medo das pessoas que a gente ia encontrar, de como ia ser. Aí agora a gente vai ir no próximo domingo, né? Depois de muitas semanas sem ir aqui em Chattanooga, e eu já tô me sentindo tão mais tranquila. Vai rever pessoas que conhece. Que eu vou rever pessoas. Então, com o tempo, as coisas vão se ajeitando, as peças vão se encaixando. E por causa desses motivos e também financeiramente, o começo assusta muito, porque a gente gasta muito, não conhece nada. Calma. Acho que todo imigrante passa por isso. Quase certeza, né? Que todo imigrante passa por isso. Então o começo é assim mesmo. Teve dias a gente querer desistir, querer voltar pro Brasil ou querer ir pra Flórida. Calma. E no começo você gasta mais dinheiro porque você não entende. Então, se você fosse por um caminho mais fácil, você gastaria menos dinheiro. Que nem a gente gastou 2 semanas de Airbnb não porque precisaria. Não sabia como funcionava. Mas só de vocês economizarem com essa questão que eu falei de indicação, de não se meter em fria de compra de carro, não chega aqui e financia um carro de alto valor. Não, essa é a pior coisa que você pode fazer. Primeiro financiamento, segundo um carro de alto valor. O que eu escuto de pessoas, eu dei uma entrada de $5.000, financei o resto e me endividei, porque aqui você vai, recém-chegado, você tem uma taxa de juros muito alta. Alta pra eles, né? Comparado ao Brasil é baixa, mas é alta para os Estados Unidos. E tudo em dólar, você recém-chegado tá usando seu dinheiro do Brasil. E daí, com o dinheiro que você deu a entrada, você já poderia comprar um carro. Com $5.000 você compra um carro. Você não precisa dar de entrada para comprar um de 15, carro maior. 20, entendeu? Tipo, calma, chega devagar que você vai conquistando aos poucos aqui. Então, eu acho que é isso. Faltou alguma coisa? Se tiverem alguma dúvida, que a gente não comentou nesses 5 meses, é só comentar aqui embaixo, que a gente tá sempre respondendo. Às vezes a gente esquece de falar alguma coisa. E a gente às vezes fica uns dias sem responder, mas a gente responde tudo. Mas então é isso, não deixe de se inscrever no canal para acompanhar tudo. A gente traz tanta informação aqui para vocês, quanto experiência, dia a dia, coisas que a gente tá aprendendo também aqui nesse YouTube. A gente não tem todas as ferramentas ainda, mas o importante é começar e a gente vai melhorando aos pouquinhos.
pouquinhos. E como a gente falou, semestre passado a gente não tinha carro, agora a gente tem carro, a gente pretende conhecer muita coisa que tem aqui no Tennessee em volta de Chattanooga. Então fica aí ligadinho pra conhecer também um pouco daqui. Compartilha aí com o pessoal e até a próxima!